Olá, alunos, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre afecções respiratórias. Em clínica médica, né, o processo de internação em clínica médica, uma das principais causas para o processo de internação são afecções respiratórias. Então, é uma pneumonia, é uma DPOC grave, é uma insuficiência respiratória, né, que normalmente, por exemplo, o COVID-19, ele é um tipo de vírus que causa uma insuficiência respiratória no paciente, então é obrigada a internação, tá? Então a gente vai estar falando, eu vou estar falando com vocês sobre afecções respiratórias e a gente vai iniciar a princípio falando um pouquinho a anatomia do sistema respiratório. Então, lá em anatomia que vocês estudaram, né, nós temos as fossas nasais. As fossas nasais, pessoas, elas compreendem tudo que está aí acima do céu da sua boca. Então, quando você coloca a língua no céu da sua boca, acima desse céu da sua boca, que é chamado de palato duro, então, acima do palato duro, encontram-se as fossas nasais, tá? Dentro dessas fossas nasais, nós temos as conchas nasais, que são, né, umidificada, produz muco, né, tem cílios. Logo depois das fossas nasais, nós temos a faringe. Não sei se eu havia falado com vocês, mas, por exemplo, assim, alguém quando inflama a faringe é chamado faringite. E o que vem a ser a faringite? Faringite, pessoas, é uma inflamação da garganta. Por quê? Porque é uma inflamação da faringe. Então, quando a gente abre a boca assim, olha no espelho, aquela garganta toda inflamada, quando o médico faz o diagnóstico, ele não fala garganta inflamada. O diagnóstico correto é faringite, que é o processo inflamatório nesse local aqui, tá bom? Logo depois nós temos a laringe, que são as nossas cordas vocais. A laringe, quando a gente está rouco, normalmente a rouquidão vem de um processo de laringite, que é um processo inflamatório da laringe, tá? Logo abaixo da laringe nós temos que as nossas cordas vocais. Fica aí nesse pombo de Adão que a gente tem aqui, né? Que na verdade é a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, mas que normalmente as pessoas chamam de pombo de Adão. Logo abaixo da laringe nós temos a traqueia, com 16 a 20 anéis cartilaginosos, e por trás é feito de músculo. A traqueia, ela vai se bifurcar em brônquio direito e brônquio esquerdo, que também vai se bifurcar em bronquíolos, que são essas terminações aqui dos brônquios secundários, porque nós temos brônquio primário, brônquios secundários e brônquios segmentares, tá? E no final aqui dos brônquios segmentares nós temos os bronquíolos. Então, quando o paciente ele está com um processo inflamatório nesta região aqui das fossas nasais, a gente chama de rinite, né? Quando ele está um processo inflamatório nessa região aqui da garganta, nós chamamos de faringite. Quando o paciente está com um processo inflamatório nas cordas vocais, nós falamos de laringite. Quando o paciente ele está com um processo inflamatório nessa região dos brônquios, traqueia, nós chamamos de bronquite. E quando o paciente ele está com um processo inflamatório nessas terminações dos brônquios, quase chegando aqui no pulmão, nós chamamos de bronquiolite, tá? Porque pega os bronquíolos, então é chamado, ó, bronquíolos. Então é chamado de bronquiolite. E quando pega o pulmão propriamente dito, é chamado de pneumonia, tá bom? Todo esse processo inflamatório, né? Ele gera um processo inflamatório. Lembrando que todo processo inflamatório ele produz excesso de muco. A produção de excesso de muco pode também vir acompanhada a líquido no caso dos pulmões, tá bom? Então, essa é a nossa anatomia respiratória. A anatomia tem essas vias aéreas superiores e inferiores, formada pelo pulmão propriamente dito, tá bom? Então, a anatomia é formada por um conjunto de órgãos responsável pela absorção do oxigênio, né? O oxigênio ele entra através das vias respiratórias
e chega ao pulmão para ser feita a troca gasosa, a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Agora a gente vai dar, como eu dei uma introduçãozinha anatômica para vocês entenderem, a gente vai dar sequência falando sobre as afecções. Então são diversas afecções, né? Hoje a gente vai ver a DPOC, que é bastante conhecida, mas nós temos outras. Nós temos a pneumonia, a insuficiência, o edema pleural, o edema pulmonar, o derrame pleural. Então nós temos outras patologias também, tá? Mas hoje, a princípio, eu falarei com vocês sobre a DPOC. Então, o que vem a ser DPOC? A sigla, né, DPOC, advém de doença pulmonar obstrutiva crônica. O que que isso quer dizer? É uma doença ocasionada na região do pulmão, na verdade, nas vias respiratórias. Então, uma doença pulmonar obstrutiva. O que que significa obstrutiva? Porque ela obstrui a passagem do ar. Então, se ela obstrui a passagem do ar, consequentemente, a pessoa fica com dificuldade respiratória, tá? E crônica. Crônica, porque normalmente essa doença perdura mais de meses, tá? Então, normalmente, uma DPOC dura 3 meses, né? De 3 meses assim para cima. Qual é a diferença entre as doenças agudas e as crônicas, como nós havíamos falado? As doenças agudas, elas acontecem muito rápido. É uma gripe, é um vírus. Então, o vírus ou a gripe se instala, passa aproximadamente 1, 2 semanas, ele some. Por quê? Porque o fator estressante, que é o vírus ou a bactéria, ele foi eliminado. Ele foi morto através de antibióticos. E já a DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença em que ocorre deteriorização normalmente do aparelho respiratório, devido a um fator estressante contínuo, como o cigarro, por exemplo. Então, a maioria dos pacientes que desenvolvem DPOC são pacientes que fumam há mais de 20, 30 anos. Então, normalmente, o paciente que ele é internado com DPOC são os tabagistas, são aqueles pacientes que fumam aproximadamente mais de 20 ou 30 anos, tá bom? Então, é um estado de uma doença pulmonar no qual o fluxo do ar está obstruído. É constituída pela bronquite crônica, enfisema e asma. Então, doença pulmonar obstrutiva, ela é um tipo de doença que obstrui as trocas gasosas. Só que DPOC, ela normalmente é constituída por 3 doenças que podem aparecer juntas ou não juntas, tá? Então, a DPOC, ela é formada por bronquite crônica, que é um processo inflamatório dessa região aqui dos brônquios, chamado bronquite crônica. Nós temos o enfisema. O enfisema, pessoas, é uma destruição da parede pulmonar. Então, o pulmão, ele tem os brônquios aqui, né, que é responsável para encaminhar o ar para o pulmão, mas nós temos o pulmão, que ele é mole, né? O pulmão, ele é mole, elástico, porque quando a gente faz inspiração, ele tem essa capacidade de se insuflar. E quando a gente faz a expiração, ele desinsufla. Então, ele é cheio de furinho, ele é cheio de bolinha, cheio de furinho. E aí ele incha, ele insufla, o ar entra. Na hora que ele desinsufla, essas bolinhas expelem no ar para fora. Então, o ar sai, tá? Que são os alvéolos. Então, essa parte molinha do pulmão, quando ela é destruída, então essa parte mole do pulmão, quando algum pedaço dela é destruído por cigarro, por algum trauma ou algo parecido, a gente chama de enfisema. Então, o enfisema pulmonar é a destruição dos alvéolos. Não é um pedaço grande, é um pedaço pequeno, tá? Mas ele pode aumentar de tamanho. Aumentando de tamanho, não tem troca gasosa, não tem oxigenação. Então, no caso da bronquite, tudo aqui vai estar inflamado e edemaciado, com edema. O ar vai conseguir entrar? Não, ele vai estar obstruído. Por isso que é chamado de DPOC, doença pulmonar obstrutiva, tá? É crônico porque demanda muito tempo.
Enfisema, destruição dos alvéolos, podendo ser seu quadro irreversível. Talvez esse pedaço não funcione. Exemplo, vamos dizer que o paciente fuma há 20 anos. Ele fuma e essa região dele ficou impregnada por nicotina. E os alvéolos, por causa da nicotina, os alvéolos colabaram, ou seja, os alvéolos colaram um com o outro e sofreu um processo de destruição por um processo inflamatório. Isso é chamado enfisema. Então, normalmente o médico vai virar para o paciente e falar assim: olha, ou você para de fumar, ou você vai ter um câncer de pulmão. Por quê? Porque o enfisema, normalmente, ele vai evoluir para um câncer pulmonar, tá bom? E nós temos a asma, que também é um fechamento das vias aéreas. Então, a asma ele é um processo inflamatório das vias aéreas em si, toda essa via aérea em si, e faz fechamento por edema. Então, faz uma obstrução respiratória por edema, porque fica edemaciado. A asma, normalmente, ela acontece por fatores externos, né? Cigarro, por exemplo, assim. Vamos dizer que um paciente vai no consultório e o paciente, através de um raio-x, o médico verificou que ele está com bronquite. Como que vê através de um raio-x? O médico olha aqui o bronco do paciente e se essa região tiver muito branca, com excesso de esfumaçado branco, significa que esse paciente está com bronquite. Essa bronquite, o médico vai fazer um questionamento para o paciente e vai perguntar: você fuma? O paciente fala assim, não. Então, normalmente, essa bronquite é uma asma brônquica. Então, é uma bronquite asmática. É uma bronquite caracterizada por algum fator externo que levou a pessoa a ter uma bronquite. E se na hora o médico perguntar assim, você fuma? E a pessoa perguntar, fumo, então é só bronquite. Tá? Porque normalmente a asma é desencadeada por um fator externo e estressante, ou algum micro-organismo, fumaça, excesso de cheiro de cigarro, fumaça de turfa. Não sei se vocês já viram, né? Lá no município da Serra tem a turfa, que é uma fumacinha que sai do solo. Quem tiver curiosidade, depois procura aí no Google o que que é turfa. Então é como se fosse um magma, né? Uma lava que sai debaixo da terra e queima a terra. E essa fumaça de vez em quando sai. E aí as pessoas, quando inalam essa fumaça, elas começam a produzir tosse, processo inflamatório nessa região aqui, né, de condução. Começa a ter um processo inflamatório nessa região, caracterizando aí uma asma, tá? Ou uma bronquite asmática. Bom, então aqui tem a fisiologia, aqui tem um desenho, né, que mostra excesso de produção de muco. Normalmente esse excesso de produção de muco é ocasionado na bronquite crônica. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente tem um processo inflamatório, pode ser em qualquer região do nosso corpo. Normalmente as nossas células superficiais, que são as nossas células epiteliais, elas tendem a produzir algo como uma defesa para tentar limpar esse organismo. E no caso aqui dos brônquios, o que a gente produz é excesso de muco, né? Então, quem já ficou resfriado, quem já ficou gripado, sabe que existem pessoas que gastam rolos de papel higiênico suando o nariz, né? Escarram, né? Por quê? Porque os nossos brônquios tentam, né, limpar o local e essa irritação também gera um excesso na produção de muco, tá? Que é chamada bronquite. Nós temos aqui uma destruição dos alvéolos, que é o que a gente chama de enfisema, tá? Nessa figura anterior, eu deixei de falar com vocês qual é a diferença entre um enfisema e uma bronquite crônica. Por que que esse paciente está tão emagrecido e esse paciente não? Por quê, pessoas? Neste paciente já ocorreu destruição alveolar. A dificuldade de respiração neste paciente aqui, ela está maior e a dificuldade de alimentação também. Nesse caso aqui, na bronquite crônica, normalmente é utilizado muito broncodilatadores, né?
e corticoides, que são anti-inflamatórios. E normalmente os corticoides, eles causam edema, tá? E já nesse paciente já emagrecido, com destruição alveolar, normalmente o pulmão dele já está debilitado, a dificuldade respiratória é maior, por isso que o paciente às vezes não consegue se alimentar. Tem mais dificuldade de se alimentar pela falta de ar, tá bom? Então, normalmente os pacientes com enfisemas, eles se apresentam mais emagrecidos, tá? Por quê? Porque o enfisema é mais grave que a bronquite. Normalmente, um paciente para ter enfisema, ele já passou pelo estágio de bronquite, tá bom? Então, ele tem uma bronquite crônica. Se ele não tratar essa bronquite crônica, ele vai evoluir para esse quadro aqui, que é um quadro de enfisema, com destruição alveolar, tá joia? Bom, então, o DPOC, né, é uma obstrução da via aérea que reduz o fluxo de ar, né, e varia conforme a doença que é manifestada, ou uma do bronquite, ou um enfisema, ou uma asma, ou os três juntos, ou um dos três, né, dois dos três juntos, tá? Na bronquite, que é esse processo inflamatório aqui dos brônquios, né, ocorre um acúmulo excessivo de secreção e faz também, além do acúmulo de secreção, ele faz um edema dos brônquios, tá? Esse edema, essa irritação, ele impede o fluxo de ar paz. O enfisema, ele não consegue fazer trocas gasosas porque os alvéolos estão destruídos. Então, o paciente começa a ter muita falta de ar, ele começa a apresentar as extremidades cianóticas, então os dedos cianóticos que são vermelhos, a boca mais arroxeada, né? Mas que demonstra falta de ar, tá? E asma, que são as vias aéreas, todas elas inflamadas e edemaciadas, né? E faz constrição e obstrução do fluxo de ar, tá? Então, elas fazem constrição, elas ficam constritas, ou seja, elas ficam fechadas, impedindo aí a entrada do fluxo de ar. O que um paciente sente quando ele tem um DPOC? As principais características. A principal característica é o que a gente chama de dispneia, que é a dificuldade de respirar, tá? Então, dispneia é uma dificuldade respiratória mesmo em repouso. Então, por exemplo, assim, mesmo em repouso, o paciente ele sente de falta de ar. Então, a necessidade de se colocar um catéter nasal. Esse paciente normalmente tosse com os músculos acessórios. Quais são os músculos acessórios? São os músculos do pescoço, os músculos do abdômen. Então, se você estiver em casa, faça experimento agora que eu vou falar. Você não está tossindo, né? Até porque você não está doente. Mas experimenta fazer uma tosse forçada. Se você fizer uma tosse forçada, você vai ver que os músculos que trabalham nessa tosse forçada são os músculos do pescoço e do abdômen. Por quê? Porque são músculos acessórios para a tosse. E no caso dessas doenças de DPOC, a tosse, ela tem a necessidade de fazer o uso dos músculos acessórios para tentar expelir esse excesso de secreção ou essa irritação brônquica que está acontecendo, tá bom? A pessoa normalmente ela tem um aumento no trabalho respiratório. Então, assim, vocês estão ouvindo a minha respiração? Não, né? Mas se você estivesse ouvindo, se eu estivesse com DPOC, eu estaria respirando assim, mais ou menos, ó. Então, é um aumento no trabalho respiratório. Se eu estou conversando com vocês e não faço esforço respiratório nenhum, se eu estivesse com algum tipo de DPOC, eu estaria fazendo um aumento no trabalho, eu estaria fazendo um esforço respiratório, tá? Normalmente, esses pacientes que têm bronquite crônica, asma, enfisema, eles perdem peso, porque quando uma pessoa ela está com problema respiratório grave, normalmente ela não consegue se alimentar, ela tem dificuldade respiratória, consequentemente, ela tem dificuldade para respirar, consequentemente, ela tem uma perda de peso, tá? E tem intolerância aos esforços e exercícios. Então, são pessoas que não conseguem, por exemplo, abaixar para amarrar um sapato. Então, a pessoa tem dificuldade para abaixar para amarrar um sapato.
começa a respirar dificultoso, ela vai subir uma escada, ela não aguenta subir um degrau, 2 degraus, que ela começa a sentir muita falta de ar. Então, são pessoas que têm intolerância às forças e exercício. Por isso, às vezes, a necessidade do técnico de enfermagem auxiliar no banho com esse paciente. Então, vocês vão chegar lá no hospital e na prescrição do paciente vai estar o diagnóstico de DPOC. Então, pelo diagnóstico, você sabe que o paciente está com dificuldade respiratória. Pelo diagnóstico, você sabe que esse paciente ele está com intolerância a esforços. Então, você, como técnico de enfermagem, tem que auxiliar ele nas atividades diárias. Então, talvez, né, tenha necessidade de auxiliar ele para ser encaminhado para fazer as necessidades fisiológicas, que é urinar e defecar. Talvez se tenha que encaminhar esse paciente para um banho de aspersão em cadeira de roda. Então, tudo isso vocês têm que ficar atentos, tá? Quanto a isso, tem a prescrição da enfermeira, então vocês não precisam ficar preocupados. Ah, meu Deus, é DPOC, então eu vou ter que fazer as coisas por conta própria. Não, normalmente a enfermeira ela vai fazer um exame clínico nesse paciente e vai prescrever para você por escrito o que você deverá fazer. Auxiliar no banho de aspersão, com auxílio em cadeira de roda, né? É, caminhar junto com o paciente no corredor. Então, tudo isso a enfermeira ela vai prescrever para você fazer. Só que quando você pega a prescrição e vê um diagnóstico de DPOC, você já tem que ter o conhecimento que esse paciente ele tem os esforços físicos limitados, entendeu? Então, assim, ele tem dificuldade para levantar para tomar um banho, ele tem dificuldade para andar no corredor, dificuldade para amarrar um sapato, para se vestir. Então, tudo isso você deve oferecer ajuda se necessário. Para isso, tem uma campainha do lado da cabeceira do paciente então, você pode falar com o paciente, né, que você está no plantão ali acompanhando ele, e se ele tiver necessidade para apertar a campainha, que ele vai ser prontamente atendido, tá bom? Bom, as manifestações clínicas é como que a doença se manifesta. Então, além desses problemas de dispneia, que é falta de dificuldade respiratória, né, tosse, perda de peso, nós temos o que a gente chama de ruídos adventícios. Nós temos também os ruídos hidroaéreos, pessoas, é porque vocês podem às vezes se confundir. Ruídos adventícios são ruídos que o pulmão faz em processo de inspiração, quando a gente põe o ar para o interior, então inspiração, ar para o interior, inspiração, ar para o interior. E expiração, o E de externo, é quando o ar vai para o exterior. Então, expiração, o ar vai para o exterior. Inspiração, o ar vai para o interior. Às vezes, vocês podem confundir ruídos adventícios com ruídos hidroaéreos, tá? Ruídos adventícios são ruídos nos pulmões. Quando você vai ao médico e ele vai auscultar o seu pulmão, através de um estetoscópio, ele vai fazer isso aqui e vai auscultar o seu pulmão. O que ele está escutando são ruídos adventícios. Se o médico utilizasse o estetoscópio e colocasse na barriga do paciente, ele estaria ouvindo os chamados ruídos hidroaéreos. Por que ruídos hidroaéreos no estômago, tá, pessoas? Então, se o estetoscópio estivesse no estômago, o médico estaria ouvindo ruídos hidroaéreo. Hidro de água, aéreo de ar. Então, no estômago, no nosso intestino, nós temos o ruído chamado ruído hidroaéreo, que é um ruído feito pelo ar, que a gente chama de barriga roncando, tá? Então, ouvir a barriga roncar significa ouvir ruídos hidroaéreos. Ouvir, auscultar o pulmão, a gente chama de ruídos adventícios. Professora, qual é a diferença entre escutar e auscultar? Escutar é quando eu escuto diretamente pelo meu ouvido. Então, quando eu coloco o meu ouvido direto no pulmão ou no coração do paciente, eu estou escutando o coração do paciente. Então, quando eu coloco o meu ouvido no coração do paciente, eu estou escutando o ouvido do meu paciente.
A partir do momento que eu utilizo de algum meio, né, como esse aparelho chamado estetoscópio, o que que acontece? O esteto ele faz o quê? Ele vai me auxiliar a escutar. Então, ele é chamado de ausculta, tá bom? Então, eu consigo auscultar o pulmão através do estetoscópio. Então, os ruídos adventícios, eles têm sibilos. O que que são os sibilos? Sibilos é quando o médico põe o esteto e ouve um barulho como se fosse um assovio, assim, ó. Entenderam? Nós temos os roncos, que é como se fosse barulho de ronco. E nós temos os estertores, que é como se fosse barulhos de velcro, tá? Tá? Então, nós temos os sibilos. Por que, professora, a gente ouve os sibilos? Os sibilos é quando a nossa árvore brônquica que a gente fala, né, os nossos brônquios, bronquíolos, os nossos brônquios segmentários, eles estão muito estreitos, ou seja, eles estão muito edemaciados e fechados, e aí fica fazendo esse assovio. Os roncos e os estertores é por causa de excesso de secreção. Então, normalmente, o ronco e o estertor são excessos de secreções, tá bom? Então, eles são sons anormais percebidos pela ausculta pulmonar. Outro problema que nós temos no paciente com DPOC é o baqueteamento de dedo. O que que é o baqueteamento de dedo? Está vendo? A unha, normalmente ela tem um ângulo assim, ó, normal. Já o ângulo fica distorcido, ele fica abaulado, entenderam? Fica abaulado, fica assim, ó, igual tá nesse paciente aqui, ó. Fica para fora, ó, fica abaulado a unha. Então, a unha, em vez de estar retinha assim, ela fica abaulada assim. Por que que ocorre esse baqueteamento de dedo? Porque normalmente, se o paciente ele não consegue respirar, ele tem uma dificuldade de colocar o ar para dentro. E aí a parte periférica dele fica com baixa oxigenação. E aí, anatomicamente, o paciente tenta ajustar a anatomia por conta dessa falta de oxigenação periférica, tá? Bom, e o que que normalmente leva a uma DPOC? Pessoas, a principal causa de uma DPOC é o cigarro. O principal fator que leva, o principal fator de risco, meu Deus, o principal fator de risco que vai me levar a uma DPOC é o cigarro. Então, o cigarro, a pessoa que fuma, ela fuma mais de 20, 30 anos, ela é uma grande campeã e vir a ter uma DPOC, tá? Depois do fumo, vem doenças sucessivas pulmonares. Então, pessoas que têm uma gripe, ou pega uma pneumonia por algum tipo de uma pneumonia bacteriana, por exemplo, uma tuberculose. Pega uma doença grave aí por uma bactéria ou um vírus, mas não trata direito, né? Trata, toma antibiótico, a metade do antibiótico, depois não toma mais. E depois ele vem a ter de novo. Então, pessoas que sucessivamente têm problemas pulmonares, ela evolui normalmente para um enfisema, que é uma destruição dos alvéolos, caracterizado uma DPOC. Obstrutiva crônica, porque é mais do que um mês, por exemplo, varia entre normalmente 3 meses direto, tá? Ambientes extremamente poluídos, então pessoas que trabalham em carvoarias. Vocês já viram pessoas trabalhando em carvoarias? Como é que é? Ela fica em contato sempre direto com a fumaça do carvão, queimando madeira. Então, pacientes que trabalham em carvoarias, pacientes que trabalham em madeireiras, que ficam cortando madeira, aquele pó daquela madeira, para quem não usa máscara, aquilo entra no sistema respiratório e causa doenças pulmonares obstrutivas. Tá? Por quê? Porque causa um processo alérgico. Pessoas, às vezes, que trabalham em salão de beleza, que faz corriqueiramente progressivas, né? Que também faz um problema de
processo inflamatório, e fica crônico porque fica recorrente, sempre a pessoa está com problema de pulmão, tá? Então, os fatores de risco são exposição à fumaça de fumo, principalmente fumantes, pessoas que fumam há mais de 20, 30 anos. Quando vocês forem para o hospital, vocês vão ver que a maioria dos pacientes com DPOC, com o processo de internação por problema pulmonar, são pacientes fumantes, tá? Pode ocorrer DPOC, mas em casos, né, de tabagismo passivo, mas esses em extremos processos alérgicos, tá? Idosos, por exemplo, que evoluem um DPOC por conta do filho ser tabagista. Poluição do ar ambiente, a gente tem aí a turfa, que eu falei com vocês, tá? Pessoas que trabalham em carvoarias, marmoarias, madeireiras, infecções respiratórias recorrentes, então pessoas que ficam gripadas, resfriadas corriqueiramente, né? Exposição ocupacional. Exposição ocupacional é uma exposição no trabalho, como eu falei, carvoarias, marmoarias, madeireiras, ou algumas anormalidades genéticas, por exemplo, pessoas que têm problemas neurológicos e que, pela falta do problema neurológico, a pessoa não consegue ter mobilidade no leito. Então, um paciente que fica imóvel no leito por muito tempo, essa imobilidade no leito acaba fazendo com que as secreções brônquicas fiquem difíceis de serem expelidas, fazendo então um excesso na produção de muco e, consequentemente, um processo inflamatório, gerando uma bronquite, uma pneumonia por falta de mobilidade no leito, tá bom? Bom, e o que normalmente uma DPOC leva o paciente a ter? Então, o que o paciente vai ter nos casos pode vir a ter no caso de DPOC? Uma pneumonia, por exemplo. E o que é a pneumonia? Pneumonia ela é um processo inflamatório do pulmão. Então, aqui nesse slide aqui, a gente tem aqui ó, os brônquios secundários, os bronquíolos, que são essas partes terminais, e aqui nós temos os alvéolos, que é a parte molinha do pulmão. Quando essa parte molinha ela é inflamada, a gente chama de pneumonia. Então, se o paciente ele tem uma bronquite crônica e essa bronquite crônica não é tratada, esse processo inflamatório começa a passar para o pulmão, gerando então uma pneumonia. Outro problema que tem também seria a atelectasia. A atelectasia, que é o quê? O colabamento desses alvéolos. Os alvéolos, eles vão estar tanto assim com secreção que eles vão acabar ficando grudados um no outro. Isso normalmente acontece por causa da nicotina também, tá? A nicotina, né? Ela é bem assim, ela é meio melequenta a nicotina. Então, quando o paciente fuma demais, esse excesso de nicotina fica agarrado no pulmão. E aí, essa nicotina pode fazer um colabamento dos alvéolos, que é o que a gente chama de atelectasia, tá bom? Outro problema seria um pneumotórax, né? Começar a aparecer ar na pleura, então ocorrer a pleura se deslocar, sair, né, da sua fisiologia normal e nessa região formar um pneumotórax, um ar no pulmão por esse descolamento aí da pleura da parede do tórax, tá bom? Por quê, pessoas? Vocês já devem ter visto em anatomia que aqui nós temos o pulmão. Em volta do pulmão, nós temos uma camada chamada pleura. A pleura, ela fica grudada na parede da caixa torácica. Por isso que quando a gente inspira, a gente expande o tórax e junto com essa expansão, né, esquelética e muscular, como o pulmão está grudado na caixa torácica, que são esses ossos, né, e músculo, o pulmão ele se abre junto na inspiração. Então, quando a gente inspira, a caixa torácica se abre, o pulmão está colado nessa caixa torácica pela pleura e a gente consegue fazer a inspiração. Só que quando a gente tem uma destruição dos alvéolos, né, que é o enfisema, ou uma atelectasia, essa parte aqui acaba descolando
A pleura aqui acaba descolando da parede. Então, acaba gerando um pneumotórax, que é ar nessa região aí pleural, tá? Um problema grave, né, seria o próprio enfisema, que é uma destruição alveolar grave, podendo evoluir para um câncer, tá? Insuficiência e falência respiratória, então o paciente ele começa a entrar em falência respiratória, ele não consegue mais respirar sozinho, ele apresenta insuficiência. Como que a gente consegue ver que um paciente está com insuficiência respiratória? Quando ele começa a respirar só pela barriga, ele não consegue respirar mais normal. Para ele respirar, ele tem que ficar movimentando o abdômen, igual neném, tá? Então, pessoas, ele já não tem mais, ele não sabe, não consegue mais respirar sozinho, ele tem uma falência respiratória. E outra complicação, então a complicação seria a insuficiência respiratória, e outra complicação também seria a hipertensão pulmonar, que é cor pulmonar. O que que acontece? Por algum problema nessa região do pulmão, vocês sabem que, né, o pulmão, né, ele é responsável pelas trocas gasosas. Então, o sangue, normalmente o sangue entra para dentro do pulmão, vai, faz a sua oxigenação, depois volta para o coração, né, para ir para todo o corpo. O problema é que se chegar na hora que o sangue não conseguir chegar a essa área, por exemplo, ele pode fazer uma insuficiência cardíaca por o sangue não conseguir chegar no pulmão, gerando aí uma insuficiência cardíaca. E também a insuficiência cardíaca pode também levar um edema agudo de pulmão, né, que seria uma hipertensão aí pulmonar, que a gente vai estar conversando melhor na aula de ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, tá? Ocasionando aí uma hipertensão pulmonar, que é a falta de oxigenação. O pulmão ele não vai conseguir aí fazer as trocas gasosas corretamente, tá bom? O tratamento. O tratamento para uma DPOC seria oxigenoterapia contínua. O que é oxigenoterapia contínua? É um catéter de oxigenoterapia contínua, tá? Ou um catéter, né? Ou, se necessário, um BiPAP, um CPAP, tá? Para oxigenação contínua. O paciente vai utilizar, né? Vai ser necessária a utilização de broncodilatadores. Por quê? Imagine o paciente com sibilos, né? Então, imagine o paciente com sibilos, né? O paciente com sibilos que é aquele. O fluxo aéreo não está conseguindo entrar. Por quê? Porque as vias respiratórias, elas estão muito estreitas. Se elas estão muito estreitas, elas precisam dilatar. E o que vai ser utilizado para dilatar esse edema desse processo inflamatório será os broncodilatadores. O nome já diz, tá vendo? Broncodilatadores, vai dilatar os brônquios, tá? Os broncodilatadores, pessoas, eles dilatam os brônquios, melhorando aí a entrada do fluxo aéreo, tá? Diminuindo aí a dificuldade respiratória. Só que ele tem um problema, os broncodilatadores. Normalmente, os broncodilatadores, eles causam taquicardia, que é normalmente um broncodilatador que todo mundo conhece, que seria o Berotec, por exemplo, tá? Ele é um tipo de broncodilatador, ele é os tipos de broncodilatador que ele causa taquicardia. Por quê? Porque normalmente os broncodilatadores, eles possuem epinefrina, que trabalha com a parte de adrenalina, né? Epinefrina, adrenalina.
em doses bem pouquinhas, tá? Mas mesmo assim, esses broncodilatadores, que são adrenérgicos, que trabalham com adrenalina, eles acabam fazendo também taquicardia, porque trabalha o sistema nervoso simpático, tá? Com taquicardia, broncodilatação, vasoconstrição, tá joia? Por isso que normalmente, pessoas, os medicamentos, a gente evita dar os medicamentos para o paciente, fazer inalação para o paciente antes de se alimentar. Por quê? Porque na inalação é aquele aparelhinho inalador que põe, que sai fumacinha, né? A gente evita fazer a inalação do paciente próximos às refeições, antes das refeições. Por quê? Porque causa taquicardia no paciente e na hora que a comida vier, ele não vai querer comer. Por quê? Porque ele vai estar sentindo taquicardia e não vai querer se alimentar, tá bom? Então, normalmente, a gente faz as inalações do paciente longe das refeições, para que ele não venha apresentar taquicardia e não consiga se alimentar, tá joia? Então, oxigenoterapia contínua com catéter nasal. Nós temos também a utilização de broncodilatadores, que são medicamentos que dilatam os broncos, mas ele tem esse efeito, né, de causar taquicardia. Nós temos o uso de corticoides, que aqui está falando corticosteroides, que é a mesma coisa. O corticoide ou corticosteroide são anti-inflamatórios. Então, você imagina que um pulmão, que ele, né, o brônquio ou o pulmão em si, que está inflamado, está edemaciado. Então, o que que nós iremos fazer? O que que a medicina vai prescrever? Ela vai prescrever um broncodilatador, que vai dilatar esse brônquio, vai prescrever um anti-inflamatório, que vai parar esse processo inflamatório, consequentemente parando esse excesso de produção de muco, para que o paciente consiga respirar melhor. E o medicamento, né, se normalmente o paciente ele está sofrendo por um processo inflamatório advindo de um cigarro, então nós iremos retirar o cigarro para ele não se inflamar. Mais o tratamento do corticosteroide ou corticoide. E se ele estiver também necessitando também de um antibiótico para matar a bactéria. Então, o broncodilatador e o corticoide, que é o anti-inflamatório e o broncodilatador, ele vai dilatar, eles vão auxiliar no tratamento da doença em si, tá bom? Esse paciente ele tem que fazer uma reabilitação pulmonar, né? O que que é essa reabilitação pulmonar? Conversas, né? A enfermeira vai ter que entrar num acordo com esse paciente, saber, né, qual é a causa que está levando ele a uma DPOC. É exposição a produtos químicos? Então, o senhor tem que fazer usos de EPI, que são equipamentos individuais de proteção. É fumaça de cigarro, então o senhor tem que evitar a fumaça de cigarro. O senhor fuma, então o senhor tem que parar de fumar. Então, vai ocorrer componentes educacionais, psicossociais, comportamentais e físicos desse paciente que está levando ele a um quadro de DPOC. Porque, como eu falei com vocês, a DPOC ela aparece, mas normalmente ela tem causas para ela aparecer. E cabe à equipe de saúde orientar esse paciente a evitar essas causas que levaram ele a essa DPOC. Tá? São realizados exercícios respiratórios, né? Então, inspira, expira. Inspira elevando os braços. Inspira elevando os braços. Expira abaixando os braços. Inspira, expira. Isso tudo são exercícios respiratórios, né, de respiração profunda, drenagem postural. Isso tudo normalmente a fisioterapia faz no paciente em processo de internação, assim como o médico também prescreve para a equipe, tá? Retreinamento, né, e exercícios, o ensino do paciente, da família a lidar com a doença, porque como eu falei com vocês, existem pacientes com DPOC grave, que mais para frente eu vou estar mostrando vídeos para vocês referente a isso, que eles não conseguem
eles não conseguem ficar sem oxigenoterapia contínua. Eles precisam comprar o balão de oxigênio. Esse balão de oxigênio, ele fica carregando esse balão de oxigênio, entendeu? Tem que ter um aparelhinho que encha esse balão em casa, ou vá reabastecer o oxigênio, entendeu? Mas normalmente tem um aparelhinho em casa que faz esse reabastecimento. Então, é um paciente dependente total do balão de oxigênio. Esse paciente dependente total do balão de oxigênio, ele não fica sem a máscara. E ele vai precisar de tudo. Ele usa a máscara para dormir, para comer, para fazer de tudo. Então, normalmente, esses pacientes com DPOC grave, eles não têm mais relação sexual. Vou estar mostrando um depoimento para vocês de uma pessoa, de um paciente com DPOC, né, em que ele faz uso do balão de oxigênio contínuo, em que ele não tem mais relação sexual, ele não dirige mais, entendeu? Então ele vive só em casa, não faz mais nada dentro de casa, a não ser assistir uma televisão, mas não tem o que fazer, porque qualquer atividade que ele faça, ele sente falta de ar. Tá? Então, a gente tem que fazer um ensino com o paciente, com a família, quanto à doença do paciente, necessidade de se realizar sinais vitais, como é que faz a utilização do aparelho de saturação, tá? A leitura do aparelho de saturação. Educação em terapia respiratória, então, normalmente, quem trabalha com a educação com essa terapia respiratória são os fisioterapeutas, então normalmente os fisioterapeutas instruem o paciente, né, a tentar fazer uma terapia respiratória em casa ou mesmo na clínica, tá? E uma terapia ocupacional de conservação de energia em casa para as atividades diárias, como eu falei com vocês, amarrar um sapato. Isso aí ele pode ter não conseguir amarrar um sapato. Tá? Ele pode talvez não conseguir tomar um banho sozinho, precisar do auxílio de alguém. Então, subir escada, eu moro no eu moro no segundo andar. Não consigo subir escada. Então, tudo isso tem que se conversar com a família e ver o que, que pode ser feito, tá? Mas o médico e a equipe responsável, eles vão fazer isso. Normalmente, o técnico de enfermagem, ele fica responsável somente pelo que está na prescrição. Tá joia? Quais são os pontos importantes, né, para a equipe de assistência a esse paciente? Orientar a pessoa a deixar de fumar, né, porque o cigarro é a principal causa, normalmente, de um paciente vir a ter DPOC. Orientar os pacientes em relação a vacinas. Pessoas, existem vacinas contra pneumonia, existem vacinas contra grupos, né, de doenças respiratórias, o influenza, tá? Então, orientar as pessoas a fazer o uso de vacinações pagas, pode ser paga. Por exemplo, a vacina da influenza hoje, né, custa em torno de R$ 120, tá? Para quem não está dentro do grupo que pode se vacinar. Então, existem outras vacinas, como eu falei, de pneumonia, a influenza e talvez algumas outras aí do sistema respiratório. Então, tá bom? Bom, evitar contato com alta concentração de poluição de ar ou pólen, né? Porque mudanças de temperatura, mais qualquer fator estressante pode levar a um processo inflamatório, já o paciente já tem a DPOC. Evitar exposição a temperaturas extremas, né? Com grau de umidade, frio intenso, então evitar andar na beira da praia depois das 18 horas, né? Ou muito cedo, muito de manhã, quando estiver ventando. Outra coisa, algumas pessoas questionam, mas professora, por que que a mudança de temperatura gera um processo inflamatório no paciente? Bom, por que, professora, que quando eu tomo um banho quente e eu saio na rua, eu fico doente? Por que que o pessoal fala, não saia de casa sem agasalho, porque se você pegar um vento lá fora, você vai ficar doente. Então, pessoas, o que que acontece? Por que que a mudança de temperatura faz nós ficarmos doentes? É o seguinte, pessoas, nós somos homotérmicos. O que que é homotérmicos? Homo significa único, igual, uma única temperatura.
homotérmicos, ou seja, a nossa temperatura ela não oscila com o meio ambiente. Então, por exemplo, assim, se eu estou aqui dentro de casa e aqui está 40 graus, a minha temperatura ela vai continuar 37 graus. Se eu for lá fora e tiver 13 graus, a minha temperatura continuará 37 graus. A gente não pode, nós não oscilamos de temperatura, por isso que a gente fala que nós somos homotérmicos. Por quê? Porque nós não oscilamos de temperatura. Então, pelo fato de nós não oscilarmos de temperatura, nós temos um termostato natural dentro do nosso encéfalo, chamado lá na região do hipotálamo. Então, nós temos um termostato lá na regiãozinha do hipotálamo. Então, o nosso hipotálamo, ele é responsável, o hipotálamo fica lá dentro do encéfalo, tá? Lá dentro da cabeça. O hipotálamo, ele é uma região do encéfalo responsável por regular a nossa temperatura. Quando nós estamos aqui na nossa casa, quentinho, e sai na ventania, o nosso corpo já fala para o nosso hipotálamo: olha, alguma coisa está estranho, porque a temperatura aqui fora está muito fria e nós não podemos pegar uma temperatura assim tão fria. Então, essa comunicação ela chega até o hipotálamo. O hipotálamo, como ele não pode oscilar de temperatura, ele manda neurotransmissores para os órgãos. E aí os órgãos começam a entrar num processo de inflamação por conta de algo estranho que está ocorrendo do lado de fora do nosso corpo, tá? Além desse, nós não podemos oscilar de temperatura. Então, quando você respira um ar muito frio e esse ar entra dentro do seu corpo, isso também vai gerar um neurotransmissor para o hipotálamo, falando o seguinte: olha, o ar que entrou aqui está muito frio, né? E aí as nossas próprias células que revestem o pulmão, revestem a região do brônquio, os bronquíolos, eles vão tentar dar uma resposta para tentar superaquecer esse ar que está aí. E essa resposta é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório gera coriza, excesso de muco, tosse, tá bom? Então é por isso que quando a gente vai para um ambiente, de um ambiente quente para um ambiente frio, a gente tem esses processos aí de respostas fisiológicas normais do nosso corpo para tentar não oscilar de temperatura. Porque nós não podemos oscilar de temperatura. Nós somos homotérmicos, nós só podemos ficar em uma temperatura só, que é 37 graus. Bom? Bom, é importante também que a enfermagem, né, ela resgate a autoestima desse paciente. Como eu falei com vocês, eu vou estar enviando um depoimento para vocês, né, de um senhor que ele tem uma ex-esposa e ele relata que não dirige mais, que não tem mais amigos, né? A sensação de impotência é enorme porque ele não pode também mais trabalhar, né? Tem muitas coisas que ele não faz mais sozinho, alimentação, né, e tudo mais. A necessidade da equipe de enfermagem monitorar o ritmo respiratório, então observar se esse paciente está tendo uma dispneia, está tendo uma hipoxemia, que é uma falta de oxigenação no sangue. A dispneia a gente observa através do olho, então a gente observa se o paciente está tendo dispneia, porque ele apresenta falta de ar, então a dispneia é uma dificuldade respiratória. Você vai olhar para o paciente e você vai estar vendo que ele não está conseguindo respirar direito. Então, isso é monitorar o ritmo respiratório. Quando isso acontecer, a gente tem que comunicar ao enfermeiro o mais rápido possível para que o médico tome as devidas providências, né? Se tiver oxigenoterapia prescrita, vai colocar ele no oxigênio. Então, tudo isso a gente tem que fazer a comunicação mais rápido para a enfermeira, tá? Atentar para efeitos colaterais da medicação, como eu falei com vocês, né? Os broncodilatadores, eles causam taquicardia, então é muito importante a gente ficar atento aos efeitos da inalação,
porque os broncodilatadores normalmente eles são administrados junto com o inalador, né? Então, a gente é bom observar como que o paciente vai ficar após as inalações. Atentar para sinais de infecção, tanto bacteriana ou virótica. Normalmente, as infecções bacterianas, ela deixa um cheiro muito ruim, né, nas secreções que o paciente expele, tá? Então, na tosse, no catarro, normalmente tem um cheiro de meio de podrinho, assim, é um cheiro ruim, tá? Por quê? Porque a bactéria ela tem um poder chamado poder de putrefação, que é apodrecer tecidos. Então, normalmente a bactéria ela deixa um mau cheiro, meio de podrinho. Então, o paciente vai tossir, vai escarrar, vai estar um cheiro ruim no quarto, tá? Ou virótica também. O vírus, normalmente, ele causa febre. Então, o vírus, normalmente, ele causa febre. Então, esses são os sinais de infecção, né? Quanto a bacteriana seria o odor em si, e quanto os vírus seria a febre em si, tá bom? Bacteriana também dá febre. Então, a febre ela é um grave sinal de infecção. Normalmente, todos os pacientes que apresentam infecções, né, eles normalmente apresentam febre. Lembrando, pessoas, que infecção é diferente de inflamação, tá? A inflamação, ele é um processo natural do organismo. Então, prestem atenção. A inflamação é um processo natural do organismo para tentar expulsar ou melhorar o nosso corpo, tá? Então, exemplo, assim, se eu corro demais, eu corri muito, meu pé ficou inflamado. Ficou inflamado por quê? Porque eu corri demais, eu machuquei os meus músculos. E aí ocorreu um processo inflamatório para tentar melhorar aí a minha musculatura. Então, aí eu tive um processo inflamatório. Já a infecção vem de micro-organismos. Então, por exemplo, assim, eu estava andando de bicicleta, cortei a perna e ela infeccionou. O que é infeccionou? Entrou micro-organismo na minha perna. É diferente de inflamou. Minha perna inflamou. É um processo inflamatório, é um processo natural do corpo para tentar melhorar o meu corpo. E já infecção é um processo com micro-organismo. Então, eu estava andando de bicicleta, eu cortei a minha perna, tive um processo inflamatório e também tive um processo de infecção bacteriana. Tá bom? Então, infecção são por bactérias, vírus, micro-organismos. E inflamação é um processo natural do nosso corpo, tá? Nós, né, iremos trabalhar com oxímetro, então vai ser feita a utilização do oxímetro de pulso para verificar, né, os oxímetros de pulso hoje, eles apresentam a saturação e o oxigênio e a frequência cardíaca. Tomem muito cuidado, pessoas. Por quê? Porque a nossa saturação, normalmente ela é 98, 99, 98, sempre fica assim, 98, 99. Quando a saturação tiver a 95, 96, é porque o paciente ele está com dificuldade respiratória, tá? Um aluno uma vez virou para mim e falou assim, professora, eu vi a saturação do paciente estava 87. Falei, não, mas não é possível. Não, gente, não é possível. 87? 87, o paciente já era para estar entubado. Por quê? Porque normalmente o paciente se entuba com 91 de saturação. Aí eu fiquei encucada. Sabe o que? O paciente, o técnico estava confundindo, porque no aparelhinho aparece tanto frequência cardíaca quanto a saturação. Então, a frequência cardíaca do paciente estava 87, que aparece um coraçãozinho pulsando do lado, e a saturação que estava 98%. Tá bom, pessoas? Então tem essa diferença. Eu vou mandar um videozinho para vocês mostrando o que é o oxímetro de pulso, porque quando o problema é respiratório, a gente sempre faz uso da oximetria de pulso
hoje a saturação de oxigênio, ela entra como um sinal vital. Então, assim, sinais vitais são frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, não é? E daí entra também diagnóstico de dor e entra também a saturação, tá bom? Bom, pessoas, a gente acaba por aqui. Ah, não, tem ainda os outros cuidados, né? Cuidados específicos na intubação e ventilação mecânica. Quais são os cuidados específicos na intubação e na ventilação mecânica? É quanto à saturação, né? Se o paciente chegar à saturação de 93 e 91, por exemplo, há já o risco aí e a necessidade de se intubar esse paciente, tá bom? Existe uma diferença, a ventilação mecânica. Nós temos três tipos de ventilação mecânica, tá? Nós temos a ventilação mecânica, na verdade, nós temos dois tipos: a ventilação mecânica não invasiva e a ventilação mecânica invasiva. A ventilação mecânica não invasiva, nós temos o CPAP e o BIPAP, tá? E a ventilação mecânica invasiva, nós temos aí o que a gente chama de intubação. Na ventilação mecânica invasiva e não invasiva, eu também vou passar alguns videozinhos para vocês, mostrando para vocês como é que funciona, mas eu vou falar mais um pouquinho agora para vocês. A ventilação mecânica não invasiva, que seria o CPAP e o BIPAP, são respiradores mecânicos em que o CPAP ele coloca o oxigênio para dentro do paciente. Normalmente, os pacientes que usam CPAP são os pacientes que têm apneia de sono. Então, não sei se vocês já viram um paciente que ele tem dificuldade, né, de dormir. Deixa eu dar mostrar aqui para vocês. Se eu consigo aqui mostrar aqui. Bom, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o que a gente chama de CPAP. O CPAP, ele é um ventilador mecânico não invasivo, em que o oxigênio ele entra dentro do paciente, tá? Ele normalmente é utilizado para apneias do sono, pacientes que têm dificuldade e à noite ela para de respirar de repente. Apneia significa parar de respirar de repente, tá? Então, o CPAP, ele é um aparelho, ele vai ser regulado pelo médico, então o paciente ele tem que ir ao médico, o médico vai fazer o exame de sono nesse paciente, vai regular o aparelho de acordo com a quantidade de oxigênio que tem que entrar dentro dele, tá? E ele vai utilizar esse aparelho normalmente para dormir, então é o chamado CPAP, tá? Aqui tem os valores mais ou menos do valor de aparelhos de CPAP, tá? E ele pode ser utilizado tanto domiciliar quanto também pode ser utilizado no hospital, tá bom? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Ele é um ventilador mecânico não invasivo. Por quê? Porque o ventilador mecânico invasivo é aquele que entra dentro da traqueia. Então, esse aqui, ele é o CPAP. Nós temos o BIPAP. Ele é um ventilador mecânico, também não é invasivo, tá? Por quê? Porque invasivo é aquele que entra dentro da traqueia. O BIPAP, ele também não é invasivo, só que o bi significa que ele tem duas funções. O ar entra dentro do paciente e o ar sai de dentro do paciente. Então, o aparelho coloca ar dentro do paciente e retira ar de dentro do paciente. Por isso é chamado de BIPAP. Por quê? Porque ele faz as duas funções. Mas lembrando que todo ele, né, ele é calibrado pela concentração de oxigênio prescrita pelo médico, tá bom?
E nós temos o ventilador invasivo, que é o que faz a intubação. Ó, vendo? Esse aqui é o ventilador mecânico, mas em modo invasivo. Nós temos, ele também pode funcionar, né? Hoje, os ventiladores mecânicos, eles podem exercer também a função de CPAP, função de BIPAP ou função invasiva. Tá joia? Lembrando que o CPAP só entra oxigênio, o BIPAP entra e sai oxigênio e a ventilação invasiva ela entra e sai oxigênio, porém é por um tubo invasivo orotraqueal, né, ou por uma traqueostomia, que a gente chama de intubação, tá bom? Então, voltando aqui. Bom, pessoas, nós vamos observar isso, né? Intubação, ventilação mecânica em estado grave, né? Observar alterações cognitivas, dispneia, taquicardia, taquipneia. Então, quando o paciente fica respirando muito rápido, é chamado taquipneia. Taquicardia, quando tem aceleração do coração. Dispneia, dificuldade respiratória, tá? E alterações cognitivas, ele começa a ficar irritado, né? Começa a ficar delirando, mexendo os braços. Isso tudo a gente tem que observar, anotar e comunicar à enfermeira. Tá bom? Bom, encerramos hoje o trabalho, né? Encerramos hoje a aula sobre DPOC, porém daremos continuidade a afecções respiratórias com outras afecções. Tá bom, pessoas? Bom, obrigada por tudo e bons estudos.